Fala galera, tudo certo? O Wendel aqui do Anest Review e hoje a gente continua a nossa correção do Simulado Nacional de Anestésio, né? Que vocês tiveram a oportunidade de fazer aí no nosso sistema durante o fim de semana, trazendo os temas mais polêmicos e também aqueles menos comuns na prática, né? Essa aqui, por exemplo, é uma questão que pergunta de imagem no ultrassom pulmonar. Não é muito comum o anestesista fazer ultrassom pulmonar na prática, né? É muito mais difundido em terapia intensiva, mas está aparecendo muito nas provas. E por não fazer parte da prática rotineira, a gente acaba deixando passar, às vezes, uma questão que, como a gente vai ver no final, é uma questão muito simples, tá? Só dominar alguns conceitos básicos e vamos começar de uma vez aqui a entender o que essa imagem mostra. Então a questão pergunta, a imagem abaixo de um ultrassom pulmonar representa? Repara que ele não dá nem um dado clínico, não dá nem um sinal de exame físico, ele só diz o que é isso no ultrassom pulmonar. E pergunta se é um pulmão normal, derrame pleural, um edema intersticial ou pneumotórax. Galera, para responder isso aqui, a gente vai fazer um breve resumo de ultrassonografia, alguns princípios e o que a gente vê no pulmão normal e todo o espectro de alterações pulmonares da ultrassom. Então, antes de tudo, como que o ultrassom vê? O que o ultrassom vê? Pessoal, o aparelho de ultrassom é o seguinte, você tem uma tela, tem um probe, transdutor, dentro desse transdutor você tem aqui um cristal. Esse cristal ele tem uma propriedade especial, que a gente chama de efeito piezoelétrico. O que é isso? Quando você coloca eletricidade em contato com esse cristal, ele emite onda sonora, né? Obviamente é uma frequência de onda que a gente não consegue ouvir com o ouvido humano, mas é muito interessante como esse aparelho mostra a imagem de acordo com o que ele emite e recebe de som. Nessa situação aqui, liguei o ultrassom, tem energia chegando no cristal, ele emitiu som. O que eu vou ver na tela? Nada ainda. Por quê, pessoal? Não esquece disso. O que tem na tela não é o som que o ultrassom emite, é o que ele capta de volta, é o que ele recebe. Ele manda para o tecido, o que volta ele consegue interpretar. E como que ele mostra isso na tela para a gente? Por convenção, foi criado um espectro de cores, uma escala de cinza que vai ali do preto até o branco, né? O mais escuro possível ao mais claro possível. Como que isso foi convencionado? Tá, o que for mais ecogênico, o que mais brilhar, o que refletir melhor o som, essa estrutura vai ser muito branca. E aqui a gente tem o exemplo extremo da ecogenicidade, né? Que é o osso. Todo mundo já viu, né? Você faz um ultrassom ali, coloca onde tem uma estrutura óssea perto, vai brilhar muito. E lá do outro lado a gente tem um líquido. O que o ultrassom vai mostrar? O branco, na extremidade hiperecogênica, e o líquido, por exemplo, ele está ali hipoecogênico. O que significa isso? Ele produz pouco eco, a água conduz muito bem o som, o aparelho emite o som viaja e volta pouco, muito pouco. Então, o aparelho entende que naquela região ali ele tem que mostrar uma cor escura. Essa região hipoecogênica fica em preto no aparelho, né? Esses são os extremos. Aqui, por exemplo, um pouco mais ecogênico que a água, a gente tem um tecido adiposo, em seguida o músculo e numa consistência assim, muito abaixo ainda do osso, mas além dos ossos, o que a gente tem de mais ecogênico no organismo são as faces e os órgãos sólidos, como fígado, rim, pulmão. Como que a gente vai ver isso na prática, pessoal? Vamos simular aqui que a gente está fazendo ultrassom de uma bexiga cheia de água, tá? Eu coloquei umas gotinhas aí para vocês lembrarem que está cheio de água nessa bexiga. O que eu vejo ainda? Nada. Ou uma tela escura, preta. Por quê? Emitiu o som, a água conduziu aquele som, não teve muito retorno. Como você viu, pouco eco, uma tela escura. Ali uma tela cinza escura. Agora imagina se eu coloco, por exemplo, uma bola de bilhar aí dentro dessa bexiga cheia de água que tem um coeficiente de atenuação, uma densidade próxima do osso. O que vai aparecer na tela, pessoal? Você vai ver uma superfície muito brilhante, o osso vai refletir muito daquele som e a imagem na superfície ali vai ficar muito branca, só que o som bateu e voltou, não passou nada ali depois. Então a gente vai ter aquela famosa sombra acústica posterior. É por isso que no osso você vê a superfície muito brilhante e lá atrás dele essa cauda preta, que a gente chama de sombra acústica posterior. Guarda isso que a gente vai usar no ultrassom pulmonar, vocês vão entender por quê. Agora, imagina se ao invés de uma bola de sinuca existe uma bolha de ar ali dentro da nossa bexiga. O que vai acontecer? Pessoal,
o som vai bater naquela bolha, a diferença de impedância, de condutividade e de atenuação entre o líquido e o ar é muito grande. Então, inicialmente vai haver uma reflexão, vai ficar branco, vai brilhar, só que, ao contrário do osso, o ar também conduz bem o som. Então você vai ver ainda o que tem ali atrás, apesar de existir essa imagem branca que a gente chama de cauda de cometa. Com certeza você já viu ali fazendo um bloqueio, né, que esqueceu de tirar completamente o ar da seringa, você está ali pertinho do nervo, entra uma micro bolha de ar, a tela começa a brilhar inteira. É isso, pessoal, é esse mesmo efeito, é o efeito de cauda de cometa, quando você tem contato muito próximo ali, ar, aqui no exemplo líquido, mas pode ser, por exemplo, um músculo, um órgão sólido. Entendendo isso, pessoal, eu vou trazer de novo aqui a nossa bola de bilhar para entender quais são os modos de visualização. A gente tem basicamente dois que são muito importantes. Como que o ultrassom vai te mostrar na tela? Você pode escolher o modo B, que é o mais clássico, esse aí que você está mais acostumado. Letra B de quê, pessoal? B de bidimensional. Como o modo B mostra numa escala de cores, a gente também chama modo B de modo brilho. Inclusive, alguns aparelhos de ultrassom está até escrito lá, modo brilho, modo bidimensional, modo B. O que ele vai mostrar? A escala de cores em duas dimensões. Você tem a profundidade no tecido e aquela localização espacial. Você tem lateralidade e profundidade. Então, são duas dimensões. Diferente do modo B, a gente tem aqui um modo que na prática não é tão utilizado assim, que é o modo M. Como que o modo M funciona? Pessoal, ao invés de pegar toda a extremidade do aparelho, o modo M ele pega o seguinte, você tem apenas um fio que sai do probe, passa por todo o tecido e ele mostra a ecogenicidade daquilo ali numa linha do tempo. Então, se a gente tem essa bola de bilhar no modo M e ela está parada dentro da bexiga, a gente vai ter essa imagem no ultrassom. E aí você me pergunta, cara, se eu tenho modo B para ver tudo ali em tempo real, para que eu vou usar esse modo M? Para que isso serve? É isso aí que todo mundo questiona. Ah, não serve para nada o modo M. Pessoal, modo M, lembra, M de movimento. Quando você tem movimento na tela, quando você quer avaliar a movimentação das estruturas, o modo M é muito mais preciso. Por quê? Ele te mostra como que aquela estrutura se comportou ali naquela linha do tempo. Você pode medir o grau de deslocamento das substâncias, você pode ver isso em tempo real na tela e como que isso vai funcionar. Agora, olha bem para aquela bola ali e ela vai afundando. Se eu estou com o modo M ligado, o que a tela vai te mostrar? Ao longo do tempo, o ultrassom te mostrou exatamente o deslocamento que foi feito por aquela estrutura. Vocês vão ver lá na frente que isso aqui é valiosíssimo no ultrassom pulmonar e também lá na frente, quando a gente falar de ecocardiograma. O modo M é um pouco deixado de lado na prática, mas ele é muito interessante para ser usado quando você quer avaliar a mobilidade das estruturas. Pessoal, a gente já está preparado aqui, tem uma base teórica que foi rápida, foi um resumo para você relembrar como funciona o ultrassom, para te mostrar aqui, antes de tudo, como que é o pulmão normal no ultrassom. Reconheça um pulmão normal no ultrassom. As estruturas que a gente tem ali, quando coloca, né, o transdutor no tórax do paciente, são basicamente pele, subcutâneo, os músculos intercostais ali entre, obviamente, as costelas, né? Geralmente você vai ver duas, dependendo do tamanho do paciente e do probe. Geralmente você vai ver duas costelas. A pleura parietal, muito importante esse detalhe, lembrar que a gente tem duas pleuras, né, separadas por uma fina membrana de líquido intersticial ali, só o suficiente para elas deslizarem, e a pleura visceral também. Se for um pulmão normal, abaixo disso aqui você vai ter alvéolos cheios de ar, que a gente chama de alvéolos aerados, ali circulados pelo tecido intersticial, que dá todo o suporte para essa parte ventilatória. Então, como que fica o ultrassom no modo B? Primeiro, esquematicamente. Pessoal, coloquei o ultrassom no tórax do paciente, ali no espaço intercostal, estou pegando duas costelas, e lembra que eu te mostrei que quando uma substância é muito densa, tem um coeficiente de atenuação muito alto, como o caso do osso, ele brilha muito na superfície e forma uma sombra em todo o seu trajeto, essa cauda aí de sombra acústica posterior, você vai ver no ultrassom normal, porque não é nada demais, não é nada alterado, são simplesmente as costelas do paciente provocando essa sombra. Lá atrás, você vai ver o tecido pulmonar quando ele está bem aerado, não tem nada importante de acometimento ali. Você vai ver o pulmão e uma estrutura que vai chamar a atenção ali.
Entre as costelas tem uma estrutura muito brilhante ali, que está em branco, bem superficial. Isso aqui, pessoal, é a linha pleural. A linha pleural vai definir muita coisa, se o ultrassom está alterado, se o ultrassom está normal e o grau de acometimento, inclusive. Por exemplo, é a linha pleural que produz o artefato mais importante para a gente saber se esse pulmão está normal ou não, que são as linhas A. Veja que na mesma distância entre o aparelho e a linha pleural, tem outra linha branca muito parecida, só que ela está um pouquinho mais fina, um pouquinho menos brilhante que a primeira linha pleural. Pessoal, isso é um artefato chamado de linha A, que não só existe, mas como a gente espera encontrar isso no pulmão normal. Isso aqui vai ressonando e repara, lá embaixo, de novo, na mesma altura, a gente vai ter outra linha A. Então, espera ver isso quando você coloca o ultrassom num paciente que você acha que não tem nada de acometimento ali. Agora, vamos ver como que é no modo B, o pulmão normal no modo B, a imagem real. Você já viu que tem ali as duas sombras, né? As duas caudas ali escuras com a sombra acústica posterior, que é provocada pelas costelas. O parênquima pulmonar aerado e ali pertinho das costelas, aquela primeira linha branca mais brilhante, que é a linha pleural. Agora, você já sabe, né, que da mesma distância entre o aparelho de ultrassom e a linha pleural, você vai ter essas ressonâncias aí, que são as linhas A. Você quer ver isso no ultrassom de um paciente que está normal, pessoal. Outra coisa, que eu vou até dar um zoom aqui para você ver no modo B, repara que aqui, ó, você tem as costelas, a linha pleural, ali mais uma costela. Olha esse deslizamento, esse movimento que a estrutura faz aqui, pessoal. Aqui o paciente está respirando. Se ele está respirando e o pulmão dele é saudável, não tem nada, não tem líquido, não tem sangue entre as pleuras visceral e a parietal, as pleuras deslizam. E você vê isso no ultrassom. Esse sinal aqui é chamado de lung sliding. Ele é fundamental para você entender o que é um ultrassom normal e saiba que quando você não vê isso aqui, tem algum problema. Tem sangue ali na cavidade, tem algum outro tipo de líquido. Então, para ficar tranquilo com a ultrassom de um paciente, você tem que ver esse deslizamento entre os folhetos da pleura, né? Chamado de lung sliding. Guarda essa informação aí. Pessoal, agora uma coisa muito interessante aqui, que vai cair muito em prova. Como que é o pulmão normal no modo M? O Endo, o modo M é muito chato, não mostra nada, não é dinâmico, mas olha essa imagem aqui. Você fez o modo M, aquele corte fino ali, porque você queria ver o movimento das estruturas no pulmão do paciente. Olha o que ele vai te mostrar. Isso aqui parece uma imagem estranha, parece uma tela sem sinal, alguma coisa do tipo, mas é porque a gente não está acostumado, a gente não faz muito ultrassom pulmonar no bloco cirúrgico, né? Não faz tão parte da rotina assim. O que isso representa? Pessoal, aquela primeira linha aqui, um pouquinho mais clara, e a segunda, elas representam o subcutâneo. Obviamente, o subcutâneo não se movimenta de forma relevante, a não ser com incursão respiratória, mas nada relevante no modo M. Essa outra faixa aqui, lá do subcutâneo, até essa linha branca, são os músculos, né? Que você está com o ultrassom ali entre as duas costelas. Esses são os músculos intercostais, que obviamente também não se movimentam de forma interessante. Agora, a parte mais importante aqui do modo M no pulmão normal é a linha pleural. Você já viu que tem uma linha branca aqui, nessa altura. Aqui abaixo está o pulmão. Agora, pessoal, repara que abaixo da linha pleural tem esse efeito aqui que alguém um dia estava muito inspirado, né? Olhou essa imagem e falou, cara, isso aqui parece uma praia, né? Parece que eu estou olhando por uma praia aqui. O que ele imaginou? Lá em cima, pele subcutânea, você teria, por exemplo, o céu, aquela parte dos músculos ali seria o mar. E por que ele chamou de praia? Porque aqui embaixo você tem esse efeito de areia. O deslizamento das pleuras causa esse aspecto, pessoal, no modo M. Abaixo da linha pleural, você tem esse aspecto de areia. Esse chuviscado inespecífico aqui, que você não sabe muito bem dizer por que se forma olhando ali o ultrassom, mas é inconfundível. Abaixo da linha pleural muda completamente o padrão. Lá em cima você tem aquelas linhas, chegou aqui na praia, né, na linha pleural, você começa a ter esse padrão de areia. Guarda isso aí, porque para existir esse padrão de areia, só
é possível se as duas pleuras estiverem juntas e deslizando. Ou seja, viu a areia, viu a praia no ultrassom, pode ter certeza que não tem nem líquido nem ar ali entre os folhetos da pleura. Então, guarda esse efeito de areia, que a gente vai utilizar ele lá na frente. Pessoal, outra coisa interessante que a gente tem aqui no modo M. Aqui eu dei um pouquinho mais de zoom, aproximei um pouquinho mais, para você reparar que nas setas amarelas, onde tem essas setas amarelas, você tem ali algumas interferências rítmicas, alterações ali no formato da onda no modo M, são as oscilações. E o que eu acho que é isso? Você percebe que isso aí coincide exatamente com as contrações do coração no eletrocardiograma. Pessoal, isso aqui só acontece também se a pleura estiver junto do tórax e for transmitido a ela a vibração da pulsação cardíaca. Por isso que a gente chama isso de lung pulse, é o pulso do pulmão visto no modo M. Viu isso aqui? Pode ficar tranquilo também que todo o pulmão ali está em contato, os dois folhetos da pleura estão em contato com a parede torácica. Então guarda o sinal da areia e guarda o lung pulse, que ele é importante para a gente excluir algumas coisas que são relevantes no pulmão alterado. Então, você já viu o que é o pulmão normal? Agora, guarda aquelas informações lá que eu te falei que tem no pulmão normal no modo B e no modo M, que agora a gente vai entender aqui as alterações no pulmão pelo ultrassom. Primeiro, como que aparece o pneumotórax no modo B? Galera, eu coloquei aqui, de propósito, essa imagem de ultrassom normal, para te falar justamente que se você usa só o modo B, é difícil saber que tem pneumotórax. Por quê? Porque o A ainda conduz bem o som. Você vai ter linhas A, mesmo no paciente com pneumotórax, principalmente se não for um pneumotórax grave, grande, hipertensivo, pode ver linha A. O que você deve fazer no modo B, suspeitando de pneumotórax? Você tem que ver que não existe mais deslizamento, não tem mais lung sliding. Por quê? Porque as pleuras não estão mais deslizando juntas, pessoal. Tem alguma coisa aqui abaixo da pleura parietal que está afastando a pleura visceral da parede torácica e você não tem mais aquele deslizamento. A pleura aqui, a folheto parietal, está branco, está brilhando, mas não está deslizando. Você já suspeita muito fortemente que tem alguma coisa ali dentro dos folhetos da pleura. Agora, o nosso querido modo M chega para bater o martelo aqui. Por quê? Como que ele vai fazer isso? Lembra lá da praia, do sinal da praia, da areia? Olha agora esse modo M aqui. Tem aqui subcutânea, a parte dos músculos. Isso aqui, mais brilhante, é a linha pleural. Agora, cadê a areia? Cadê o chuvisco? Cadê aquela praia, né, bonita que estava aqui? Galera, não existe. Por quê? Tem alguma coisa entre os folhetos da pleura, provavelmente ar. Então você não tem deslizamento, sem lung sliding você não tem sinal da areia. E o pessoal obviamente, né, gosta de dar nomes criativos aí para esses achados, principalmente no modo M, achou isso aqui parecido com um código de barras, né? O pessoal até comenta, quem está na praia não tem boleto para pagar. Então, viu aqui o código de barra, viu esse boleto aqui, não tem areia, não tem praia, pensa muito em pneumotórax. Inclusive, guarda para a prova. Às vezes não tem imagem, é só uma questão de texto que te fala que colocaram o ultrassom ali e apareceu o código de barras no modo M ou o sinal da estratosfera, que também pode aparecer. Então, pensa nisso. Sinal da estratosfera, código de barras no modo M, pneumotórax, né? Sem lung sliding. Agora, outra coisa que aparece muito é a síndrome intersticial. O que seria isso? Tem alguma coisa ali entre os septos interlobulares, né? Entre os alvéolos, na parte intersticial do pulmão, está acontecendo alguma coisa. Geralmente, ele coloca isso aqui como sendo o exudato. Por isso que eu trouxe aqui esse aspecto de exudato dentro do parênquima pulmonar. Então, aqueles alvéolos que estavam no parênquima pulmonar normal, bem restritos ali, acomodados, cheio de ar, agora vão disputar espaço aqui e também o som, né, produzido pelo aparelho, com alguma síndrome intersticial. A princípio a gente vai genericamente não atribuir nenhum nome aqui. Pode ser um edema pulmonar, pode ser um paciente com fibrose pulmonar, uma inflamação pulmonar muito importante. Mas para pensar em síndrome intersticial, no ultrassom, pense que pode existir líquido ali entre os septos interlobulares. Galera, lembra lá do ultrassom normal
no modo B, o que você via? Tinha lá a linha pleural, tinha as linhas A, né, que são um reflexo da linha pleural. Agora você não está vendo nada disso. Pelo contrário, você vê umas estruturas ali verticais na tela, brilhantes. Pessoal, o que é isso? Essa é a famosa linha B. O que essa linha B significa? Significa que tem algum problema entre os lóbulos pulmonares, né? Quando você junta um exudato, um líquido, alguma coisa e deixa em contato próximo ali do alvéolo aerado, lembra lá daquela bolha de ar dentro da bexiga? Você tem agora esse aspecto aqui em cauda de cometa. Isso aqui é chamado de linha B e fala muito a favor de uma síndrome intersticial, geralmente algum exudato, um edema pulmonar. E, eu posso ver uma linha B ou mais no ultrassom normal? Até pode. Pode ver uma, no máximo duas. Aqui, por exemplo, a gente tem umas 6 linhas B. Destaquei 3 aqui, as mais interessantes. Mas está na dúvida? Você está com o ultrassom ligado ali no modo B, olha só o que acontece, pessoal. Essas ondas, elas não só se movem, como essas linhas B apagam as linhas A. Você não está vendo mais nada de linha A lá. Você está vendo 2 costelas, umas 3 ou 4 linhas B, apagando completamente as linhas A. Então, pensa em algum problema intersticial quando você vê isso aqui. Em relação ao derrame pleural, a gente sabe que vai ter alguma coisa ali entre os folhetos da pleura, e se for líquido, o que você vai encontrar? Esse aqui é um pulmão no modo B. Você tem ali naquela parte escura, você já sabe que o líquido é menos ecogênico que os órgãos sólidos, né? Vai ficar mais escuro no ultrassom líquido. Aqui você tem a cúpula diafragmática e aquilo ali nadando no meio desse líquido é o pulmão. Como que você vai ver isso na prática no modo B? É isso aqui. O pulmão, a ponta daquele lobo ali, está literalmente dançando dentro do líquido. Estou pensando muito em derrame pleural, mas vou, por ciência e para confirmar aqui, vou fazer o modo M. Posso fazer? Pode. Inclusive o modo M é muito interessante. Você não sabe que o modo M vê movimento? Então, vamos fazer um corte ali naquele tecido onde a gente acha que aquele pulmão está dançando ali no meio do líquido e olha o que vai acontecer no modo M. Essas oscilações aqui, que às vezes acompanham inclusive os batimentos cardíacos. O pulmão está balançando lá dentro daquele líquido, o modo M detecta que ele às vezes fica mais perto, às vezes fica mais longe da caixa torácica e você pega muito bem isso aqui no modo M, chamando de sinal do sinusoide. Sinal do sinusoide, pensa em derrame pleural. Então, guarda mais essa informação aí, pessoal, para a gente voltar para a questão e gabaritar ela. A imagem abaixo de ultrassom pulmonar representa. Então, ele não falou de sinal, não falou de nada clínico, mostrou uma imagem de pulmão aqui para a gente suspeitar o que seria isso. Ele dá como alternativa pulmão normal, derrame pleural, edema intersticial e pneumotórax. Pessoal, o que você vê claramente nessa imagem aqui? Várias linhas B. Você sabe, tem linha B, está apagando linha A, tem algum problema intersticial ali. Outro detalhe, se você tem linha B, a pleura está lá em contato com o tórax. As duas pleuras estão em contato. Então você não pode ter derrame ou líquido ou ar ali dentro. Se você tem linha B, você já descarta de cara pneumotórax, derrame pleural, e tem linha B, descarta, que é um pulmão normal, já pensa logo em edema intersticial. Então a gente descartaria pulmão normal, derrame pleural e pneumotórax também não entrariam aqui. Marcaria com certeza lá, sem dúvida nenhuma, para gabaritar essa questão, edema intersticial e, obviamente, se a gente tem linha B, tem pulmão em contato com a parede torácica, não tem ar ali dentro, descarta pneumotórax. Então, a resposta dessa questão era edema intersticial. Pessoal, viu como é muito simples a ultrassom pulmonar? A prova geralmente vai te dar uma imagem parecida com essa aqui, às vezes pode só mencionar um nome, um sinal. Então, por isso, a gente fez um resuminho aqui do que pode aparecer na prova, para se na hora você não entender muito bem o mecanismo do modo B, do modo M, entender como que se formam os artefatos na imagem. A gente fez o resuminho aqui. Falou em linha A, lembra que esse pulmão provavelmente é normal. Falou em linha B, pensa em alguma coisa intersticial, geralmente o edema pulmonar ali. Falou em código de barras ou sinal da estratosfera, já caiu exatamente assim, sem imagem, só escrito. Ultrassom pulmonar mostra sinal da estratosfera. O que você pensa? Pneumotórax. E, por último, aquele sinusoide ali no modo M, aquele pulmão dançando, balançando na imagem.
você pensa em derrame pleural. Então é isso, pessoal, questão resolvida. Espero que tenha ficado um bom resumo aí de ultrassom pulmonar. E lembrando vocês aqui que agora, domingo, né, dia 28, a gente vai estar recebendo os membros da geração 3 lá no DEX, lá no nosso sistema. Ele está até aqui esperando você para chegar até o sistema. Então, espero que vocês tenham curtido essa correção aqui do simulado. Vamos junto aí nas provas, seja a segunda etapa do TSA, as provas trimestrais, as provas anuais. A gente quer te ajudar com essa ferramenta a conquistar a aprovação em qualquer prova que seja seu objetivo. Então, domingo a gente está lá. Sejam bem-vindos à comunidade Anest Review. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, né? Quem fez o simulado de conhecer o sistema durante essas 48 horas aí. Tamo junto, qualquer coisa, manda um direct aí, chama no WhatsApp que a gente troca uma ideia. Abraço, tamo junto.